sistema bancário brasileiro sempre foi muito avançado. Houve um processo de uma ruptura da cultura que não teve mais volta. Isso pode representar, sim, uma transformação da infraestrutura do sistema bancário. Eu acho que ele vai ser um novo salto tecnológico em termos de infra. Leandro Villain, presidente da Associação Brasileira de Bancos, fala tudo sobre o futuro do sistema bancário brasileiro. 60 milhões de consentimentos, eu diria, pelo menos, acho que 3 vezes ou mais do que foi no Reino Unido. O Open Finance hoje está chegando a quase 4 bilhões de chamadas por semana, são 16 bilhões de chamadas por mês. É um volume de dados massivo. Tem o mercado de autônomo, que no Brasil são quase 30 milhões de pessoas. As pessoas consomem, têm renda. Sim. A dificuldade é você ter a informação dessas pessoas. Fala, pessoal! Antes do podcast começar, só um recadinho. Se você gosta de acompanhar os nossos conteúdos, não se esquece de curtir e se inscrever aqui embaixo. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast da Exame, que é patrocinado pelo Sicredi, a Senior Sistemas e a Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E hoje a gente vai dar mais um avanço nos nossos temas sobre inovação no mercado financeiro. Eu tô com um convidado muito especial, que é o Leandro Villain. Ele é presidente da BBC, que é a Associação Brasileira de Bancos. Tudo bom, Leandro? Tudo ótimo, João. Bom, primeiro de tudo, um enorme prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Tá podendo discutir e falar um pouco sobre inovação. Acho que esse todo é um tema que entusiasma muitas pessoas. E eu sou entusiasta disso. Sempre tem pano pra manga, né? Nossa, sempre tem novidade, né? Uhum. E eu queria começar, Leandro, pedindo para você contar um pouco da sua trajetória mesmo, né? Tá. E de como que você acabou caindo nesse mundo, assim, de mercado financeiro, tecnologia, né? Bom, João, eu sou engenheiro de formação. Comecei estudando engenharia lá no Rio de Janeiro, mas eu comecei logo no meu primeiro emprego. Naquela época você tinha uma época de uma inflação muito alta. Cheguei a pegar aquelas épocas de inflação que era, acho que os mais jovens não lembram, não pegaram essa época, mas chegava até a época de inflação de 3.000%, 4.000% ao ano. Então, sistema bancário era natural que todos os engenheiros fossem acabar no mercado financeiro. Estavam precisando de ajuda, né? Exatamente. E eu não fui muito diferente disso. A minha turma de engenharia toda, quase todo mundo foi trabalhar no mercado financeiro. Comecei em bancos de atacado, enfim, lá atrás, até os anos 2000. Depois, a partir de 2000, fui para a parte de varejo financeiro. E eu acabei me apaixonando por esse varejo financeiro, como é que funciona, o funcionamento do sistema bancário. E mais recentemente, a partir de 2017, mais ou menos, eu comecei a observar toda essa transformação que estava acontecendo no sistema financeiro, sistema bancário como um todo, né, com várias novidades que estavam surgindo. Acho que a primeira grande novidade que eu vi, que chegou nessa época, 2015, 2016, foi realmente o Open Finance, que começou ali, começou no Reino Unido. E eu lembro que um dia eu estava no meu escritório, um amigo me ligou e disse, olha, tem um negócio acontecendo lá em Londres que eu acho que era bom você dar uma olhada. Era o início. Ainda bem que ele te avisou. Ele me avisou, eu falei, nossa, deixa eu começar a investigar. Comecei a ligar para algumas pessoas, começamos a conversar. E ali estava o início de uma trajetória muito grande de Open Finance. Depois veio toda uma agenda para o sistema financeiro muito intensa, desde pagamento instantâneo, depois, posteriormente, o Drex, muita coisa muita coisa direcionada pelo Banco Central, puxada pelo Banco Central, que era parte da agenda do Banco Central, outras nem tanto, como a questão de tokenização, que foi um processo natural. Então tem muita novidade e eu acabei me entusiasmando com todos esses assuntos. Como eu vim também da área de negócios, a área comercial, a minha cabeça sempre funcionou muito de dizer, olha, legal, isso aqui é uma tecnologia boa, parece fazer sentido, mas como é que eu uso isso aqui a favor do negócio, a favor do cliente? Como que é a pergunta-chave, né? Essa é a pergunta-chave que cabe no final do dia. Sim. E aí acabei navegando por aí. Quando eu vi, eu estava até o pescoço nessa agenda de inovação. Inovação é assim, né? Quando você começa, não tem volta. Não tem volta mais. Não tem volta mais. E você tá na BBC, você assumiu a presidência há 3 meses, né? Você estava comentando com a gente. Exatamente. A minha trajetória toda, minha vida inteira foi de sistema financeiro. E mais recentemente, com a eleição do novo conselho para o próximo biênio aqui da BBC, eu fui convidado pelo conselho para assumir uma posição lá de presidente, para profissionalizar. Essa era uma posição que não tinha na BBC. Anteriormente, a posição de presidente da BBC era cumulativa com a presidência do conselho e também, em geral, o executivo que era responsável por essas duas posições também era diretor, executivo do seu banco que representava. Acabava ficando uma coisa muito sobrecarregada. Sim.
A última presidente foi a Silvia, que era a presidente anterior, e ela mesma, juntamente com o conselho, tomou a decisão de profissionalizar, e aí me convidaram, eu fiquei muito honrado pelo convite e acabei aceitando. E vamos em frente. Sim. Tem muita coisa para fazer. Não, total. E eu acho que uma coisa já que eu queria te perguntar, que você comentou, né, é que o processo de inovação no sistema bancário aqui do Brasil, eu acho que ele tem... Bom, a primeira particularidade é que a gente está muito avançado, né, em inovação bancária. Eu acho que a gente reconhece até pouco isso internamente. Quando a gente compara com outros países, a gente está muito na frente. Né? Sem dúvida, João. Isso é uma coisa que é bem interessante. Muitas vezes a gente fala, nossa, né, como é que poderia avançar mais? Claro que tem sempre oportunidade de melhoria, sempre tem coisas pela frente. Mas, historicamente, o sistema bancário brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito avançado em relação a outros países. Né? Se você comparar, mesmo você pega, por exemplo, o mercado americano, que é intenso em tecnologia e tudo isso, mas até bem pouco tempo atrás, e lá ainda acontece, você não tem compensação de cheque, você ainda tem dificuldade de ter um sistema de pagamento instantâneo robusto, com os volumes que tem aqui, ainda não penetraram nos mercados de tokenização, ainda não entraram no Open Finance. É óbvio também que eu entendo também que tem muita dificuldade legal, porque cada estado tem a sua independência regulatória, então isso traz alguma... Aqui a gente tem essa facilidade, Aqui a gente tem essa facilidade, é um pouco mais centralizado. Mas historicamente, mesmo que você olhe as questões não regulatórias, né, o sistema bancário brasileiro sempre foi muito avançado. Se você olhar o SPB, o Sistema de Pagamento Brasileiro, ainda implementado lá no início dos anos 2000, que era a TED, Sim. A TED no início dos anos 2000 era um avanço tecnológico brutal. Acho que dá para dizer que foi tão revolucionário quanto o Pix foi, né, na época da pandemia. Para aquela época, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que eu trabalhava num banco, e é engraçado, no início dos anos 2000, eu trabalhava num banco internacional, e uma vez eu tive que sentar com o meu chefe, ficava fora, ficava em Londres, e um dia eu tive que sentar com ele para mostrar que uma TED funcionava em 20 minutos. Ele não acreditava em mim. Ele dizia, não, você está enganado. Eu falei, cara, eu vou fazer uma TED para te mostrar. Isso bem antes, lá por volta de 2006, mais ou menos, mas era o nível de avanço. Se você olhar, por exemplo, as páginas do Internet Banking no Brasil são muito mais avançadas do que os bancos lá fora. Se você olhar o Mobile Banking no Brasil, você faz muito mais transação, é muito mais eficiente do que qualquer outro país. Você tem a questão dos chips nos cartões de crédito, cartões de débito, transação por aproximação. Então, historicamente, o sistema bancário brasileiro é muito avançado. Eu acho que tem dois componentes para isso. Primeiro, os investimentos, obviamente, os investimentos que ao longo desses anos foram feitos. E a segunda coisa é que as pesquisas mostram também que o consumidor brasileiro ele é muito tecnológico. Temos várias dificuldades, né? Não tem cobertura, talvez não tenha cobertura de 5G em todo o território nacional. Você tem a questão de não ter uma penetração tão grande de smartphone quanto seria desejável. Mas a despeito dessas dificuldades, o brasileiro ele é muito tecnológico. Todo mundo tem os seus aplicativos de mensagem, todo mundo navega, todo mundo usa, independente da faixa de renda, independente da idade, as pessoas usam seus celulares hoje como forma do cotidiano do dia a dia. Tanto que o maior medo é se rouba o celular, né? Porque hoje no celular tá documento, conta de banco, tá tudo no celular. Tudo no celular. E até ontem eu estava vendo uma pessoa conhecida minha, o celular estava com problema de recarregar, disse eu tenho que deixar, estava na garantia, falou, eu vou ter que deixar lá na garantia para consertar por 3 dias. Ela estava desesperada, como é que ia sobreviver? Eu não sei como é que eu vou fazer com 3 dias meu celular no conserto. Então, realmente o celular passou o seu dia a dia. E isso demonstra um pouco do lado, né, da demanda, o consumidor ávido por usar a tecnologia, o que você põe de tecnologia, o consumidor adota imediatamente, né? E de outro lado, um sistema bancário que tem se aproveitado e tem utilizado para os negócios. Né? E outra coisa que eu acho que é bastante única mesmo assim do caso brasileiro, e você também comentou, é como o próprio regulador, o Banco Central, ele estimula muito, né, dessa evolução. Eu acho que é uma coisa bastante interessante que eu acho que tem em outros países, mas talvez não da mesma intensidade, né?
próprio Pix, Open Finance, agora o Drex, e tem esse movimento, né? Como que tem sido, né, não é nem um direcionamento, acho que o Banco Central ele dá também uma certa abertura de como vai usar, né, essas tecnologias, mas como tem sido, né, essa direção, assim? Não, sem dúvida nenhuma, começou lá desde trás, de uma agenda do próprio Banco Central, ainda na época, acho que começou na época do Ilan, depois veio com Roberto Campos e continua agora com Galípolo, continua uma agenda muito interessante. É muito positiva essa agenda. Né? Eu acho que ela traz a possibilidade de novos entrantes, de mais competição no setor. A competição é sempre positiva, é sempre favorável. Né? De outro lado, maior facilidade para os consumidores. E também teve um outro fator que, foi uma coisa ruim, uma coisa triste, que foi a questão da pandemia. Foi uma situação foi crítica naquele momento. Mas durante 2, 3 anos, nós nos habituamos a usar aplicativos de toda a natureza. Não é só sistema bancário, né? Eu conheço várias pessoas, incluindo a mim, eu tinha um certo preconceito de usar aplicativo, por exemplo, para pedir comida, né? Coisas... Virou parte do nosso dia a dia. Se você não tem, você é visto como um ET, né? É uma coisa estranha, né? Estranha. Então você usa hoje para a mensagem já tinha, de certa forma, mas para pedir alimento, transporte bancário, então serviços bancários. E eu acho que ali houve um processo de uma ruptura da cultura que não teve mais volta. Né? Se você passou a fazer alguma coisa de forma remota, você não quer mais voltar ao mundo. Se você perguntar para o consumidor médio, você quer voltar ao que era antes? Ninguém quer voltar ao que era antes. Ficou muito mais conveniente, ficou muito mais fácil, ficou muito mais... aliás, as pessoas perguntam, mas como é que era antes? Que eu não lembro. A gente até esquece, né? Até esquece. Nossa, como é que era antes? Que eu já não lembro. Eu tinha aqui numa agência. É uma loucura. Você lembrou disso dos Estados Unidos? Quando eu ouço que ainda tem gente lá que recebe o salário em cheque, pra mim é um... Parece que eles estão um século retrasado, né? Pra gente tá muito distante já isso, né? Tá muito distante. Obviamente tem uma questão regulatória, porque... Sim. Os Correios, como os Correios são... mexer em Correios é um crime federal, então você tem uma outra cultura histórica, enfim, é um pouco diferente. Não sei se é completo. Mas, sem dúvida nenhuma, pra gente soa meio bizarro dizer, nossa, não tem que emitir cheque, você devolve cheque pelo Correio. Parece uma coisa meio ultrapassada, né? Bastante ultrapassada, eu diria. E de todos esses anos assim, de evolução que você tem acompanhado, né, do sistema bancário, o que mais te chama a atenção, assim, de positivo ou de negativo, enfim, mais coisas que realmente ficaram na cabeça, assim, acompanhando toda essa evolução, né, do setor? João, eu vejo 2 movimentos muito interessantes. Primeiro, a adoção do Pix. É incrível, né? A adoção do Pix foi uma explosão, um negócio... Assim, eu lembro que eu estava trabalhando já no projeto ali e foi um momento muito crítico, porque... Foi exatamente foi em novembro de 2020. Quer dizer, a pandemia começou em março de 2020. As equipes técnicas estavam trabalhando em cima do desenvolvimento do Pix, e aí veio uma pandemia. De repente, todo mundo precisou trabalhar remoto. E, obviamente, que as pessoas não tinham estrutura em casa, né? Muitas pessoas, a equipe técnica, estavam trabalhando em cima da mesa de jantar, da sua sala, né? Na hora de botar o jantar, tinha que tirar o computador. Um negócio de não tinha internet, não tinha banda suficiente para fazer uma videoconferência. Foi muito sofrido. Mas, no entanto, o projeto não atrasou. Se a gente lembrar que o Pix foi lançado em novembro de 2020, no meio de uma pandemia, e tinham centenas de pessoas trabalhando de casa, mudando a sua rotina, no meio daquela loucura, olhando para trás, eu não sei como é que conseguimos, né? Total. E todas as projeções mostravam que o negócio ia ter uma adesão boa. O processo era bem construído e parecia ter uma conveniência. Mas os números reais superaram qualquer expectativa. Assim, foi muito mais acelerado do que o sistema bancário imaginava. Então, demonstrou realmente que tinha ali uma oportunidade grande. Então, essa foi a primeira, eu acho que foi a primeira grande transformação. Tem um outro processo também que aconteceu a partir também nesse mesmo momento, de 2020 para cá, que eu acho que mudou muito a cultura do brasileiro, que foi uma revolução um pouco mais silenciosa, que foi a informação.
Né? Nós passamos a consumir mais serviços de informação, seja, enfim, YouTube, seja podcast, como a gente está fazendo agora. Né? Antes de 2020, não tinha. Talvez falasse um formato rádio, como esse. TV. Era rádio, TV. Mas começamos a consumir esse tipo de coisa. E a informação, João, a informação chegou na ponta. Né? O que eu costumo dizer. A informação chegou na ponta. Claro que tiveram consequências desse processo, consequências positivas, mas, de uma certa maneira, todo mundo, de repente, começou a falar nos seus podcasts, nos seus YouTube, nos seus vídeos, nas mensagens, começou a falar de investimentos, começou a falar de tecnologia bancária, né? O que é uma... Hoje você pode perguntar para um jovem, talvez de 20 anos, o que é uma stablecoin, e se ele não souber, porque ele provavelmente já viu algum vídeo, mas ele vai procurar hoje na internet, vai ter vídeo, vai ter fonte. Então, essa revolução da informação, essa informação chegando na ponta, chegando, né, para esse investidor pequeno, para o consumidor médio, consumidor de serviços bancários médio que está lá na ponta, essa foi uma enorme revolução. Sim, com certeza. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, teve também o surgimento das fintechs, dos bancos digitais, que eu acho que também, e em certa medida, também obriga os bancos tradicionais a se modernizar muito rápido, né? Eu acho que é aquela competição, mas que acaba sendo positiva no fim das contas. Sem dúvida nenhuma. Né? Essa competição a gente observou, foi bastante positiva, né? Trazer novos entrantes e permitir que esse mercado pudesse ter uma facilidade de oferecer seus serviços, fez com que, no final do dia, todo mundo tivesse que buscar a excelência dos seus serviços. Né? Então, essa foi uma mudança muito significativa e, no final do dia, traduziu em melhores serviços para o consumidor final. Então, isso, há alguns anos atrás, talvez fosse impensável você pensar em abrir uma conta do celular, sabe? Na velocidade que é. E isso foi muito positivo. Né? Para você abrir um banco, você tinha, talvez anteriormente, a 2020, lá para 2015, talvez, para abrir um banco, você tinha que abrir uma agência na calçada, né? Abrir uma loja na calçada. Era um negócio que você tinha que ter muita escala, né? Tinha que ter uma escalabilidade muito grande para pagar aqueles custos fixos muito elevados. O processo de digitalização permitiu que novos entrantes pudessem entrar, e isso fez com que todos buscassem melhoria dos seus serviços. Acho que isso foi um movimento muito positivo e que, obviamente, ao longo do dia requereu muito investimento. Teve um momento até, obviamente que isso também tudo tem consequência, né? Teve um momento até que eu lembro, por volta ali de talvez 2022, já no final da pandemia, faltou gente de tecnologia, né? O sistema, o Brasil, em um determinado momento, agora melhorou um pouco a situação, mas teve um momento ali de 2022, talvez 2020 a 2022, você tinha um gap de contratação, analista de tecnologia, engenheiro de sistemas. A demanda estava maior que a oferta. Brigava no tapa. Surgia um cara bom. E eu falava para os jovens, olha, vai fazer tecnologia que você vai ficar bem. Né? Então, o cara era disputado a tapa. Mas agora melhorou, outras escolas, outras formações surgiram, estão se formando pessoas, mas o Brasil ainda vive. Infelizmente, a gente, apesar de ter evoluído muito, mas o Brasil ainda vive um gap aqui de formação de mão de obra nessa área, na área de tecnologia. Ainda está compensando para quem quiser e fazer ainda está valendo a pena, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu ia te perguntar também, Leandro, o digital é essa coisa, né? Quando a gente termina de se adaptar a uma novidade, surge outra, né? Sem dúvida. E agora a gente está tendo esse surgimento e essa explosão da inteligência artificial e a generativa. E eu vejo bastante o sistema bancário com esse esforço de não só implementar, mas também mostrar o valor, né? Onde pode ter valor. Como vocês têm visto essa jornada mesmo por parte dos bancos, né? E o que a gente pode esperar, talvez, para o futuro, né? Com essa tecnologia? João, acho que o sistema bancário daqui a 5 anos vai ser tão irreconhecível quanto é a gente olhando há 5 anos para trás, né? Olhando para o passado. Eu acho que tem enormes potências, tem enormes disrupções a caminho.
né, eu diria. Bom, você mencionou uma aí, IA, que eu também sou um entusiasta enorme. Claro que a gente tem que tomar cuidado com as questões de IA, né, as alucinações, questão de compartilhamento de dados. Tem alguns cuidados que precisam ser tomados, ainda é um processo evolutivo, mas eu acho que apresenta uma enorme evolução. Tem a questão da tokenização, que é outro passo significativo nessa jornada, né? Enfim, tem muita coisa acontecendo e muito investimento para ser feito. E faz parte da jornada, não estou dizendo aqui... E eu acho que esse é uma outra coisa também bastante importante. Isso não quer dizer que todas essas tecnologias serão exitosas. Pode ser que algumas fiquem no meio do caminho e faz parte do processo. Né? A gente tem que estar consciente de que, ao longo do caminho, pode ser que algumas deem muito sucesso e outras nem tanto. E faz parte do jogo. E às vezes compreender que aquela tecnologia pode ser boa, mas talvez para o setor bancário, por exemplo, não, né? Às vezes não tem essa aplicação. Talvez não tenha essa aplicabilidade. Né? O setor bancário, eu acho que o setor bancário, no final do dia, ele se diferencia de outros setores por ser um setor muito pragmático. Né? Dizer, olha, nós vamos investir nisso aqui tem um bom produto, mas isso aqui vai servir dessa forma para o cliente. Se não tiver uso, vamos abandonar isso e vamos partir para fazer outra coisa. Então, essas decisões no sistema bancário são muito, muito rápidas, né? De buscar novas tecnologias e buscar novos, mas sempre voltados a um caso de uso efetivo. Estou fazendo isso aqui, para que serve isso aqui? Né? Exatamente qual o problema que eu estou tentando resolver ou qual é a solução que eu quero levar para o consumidor final. Com certeza. E eu ia até te perguntar em cima desse ponto, né? Porque eu já conversei, às vezes a gente conversa com alguém de tecnologia de um banco, alguém que não é de tecnologia de um banco, que está um pouco mais raro quase hoje em dia. não dá para ser. É cada vez menos. Tecnologia Mas tem um debate que eu acho muito interessante, que é aquela coisa do até que ponto eu sou um banco, até que ponto eu sou uma empresa de tecnologia, né? Porque tem que fazer tanta coisa de tecnologia, ter equipe tão grande de tecnologia, e aí às vezes a missão do banco acaba... Às vezes parece que fica um pouco para trás em relação a investir em tecnologia, desenvolver tecnologia. Como que você vê esse equilíbrio também, né? Que tem que ter de você manter a essência e o que a sua empresa é, mas também precisar se adaptar a tudo isso que vem de novo, né? Não, sem dúvida. Assim, no final do dia, eu acho que a tecnologia vai estar presente nos negócios, né? A gente está vendo... E eu vou usar outro setor como exemplo. A gente está vendo essa tecnologia entrar no agrobusiness. Né? Então, não dá mais para pensar... E eu não estou falando só de setor bancário, setor financeiro, mas eu estou falando de qualquer setor hoje. Não dá mais para pensar desacoplado, de pensar em algum avanço, você está estando desacoplado de tecnologia de alguma forma. O setor bancário talvez seja um pouco mais intensivo num primeiro momento, mas essa evolução a gente está vendo em vários setores, né? A gente estava falando agora de aplicativo de pedir comida, né? Ninguém vai pedir comida, precisa de tecnologia? Precisa, não é inescapável. Então, agora, de novo, o setor bancário vai estar utilizando, né, as tecnologias para ver qual é o caso de uso. Acho que isso tem que ser muito efetivo, né? Eu acho que é muito pragmático, é um racional muito pragmático. Dizer, olha, qual é o problema que eu estou tentando resolver? Desde pessoa física até pessoa jurídica também, né? Como em casos de tokenização, estamos falando... E é interessante, né? Porque se você... o avanço da tecnologia tem uma questão... sim, da tecnologia, como você colocou, que vai mudando, né, o surgimento de IA, tokenização, etc., como também tem um avanço na questão de capacidade de processamento. Né? Sim. E isso também é um outro fator também que está avançando muito rápido. Né? Se a gente imaginava, de novo, há 10 anos atrás, talvez não pudéssemos pensar em Pix. Não no ponto de vista de tecnologia, mas no ponto de vista de processamento, né? O Pix, acho que outro dia bateu recorde aqui de transações por dia, se não me engano foram 150 milhões de transações em um único dia. Talvez há 10 anos atrás você não tivesse equipamento para fazer isso tudo, né? E pudesse engargalar. Você teria ali um problema de time out. A gente consegue imaginar como funcionaria, mas ainda não conseguia colocar em prática. Talvez né, não conseguisse botar em prática aquilo ali. Ou ia porque uma capacidade de processamento desse tamanho ia ficar muito cara. Né? Mas o fato é que
as máquinas também avançaram, não foi só uma questão de capacidade, não é só de linguagem, né, e de novas tecnologias, de novos racionais, mas a máquina, e eu acho que a infraestrutura, a infra também avançou a ponto, por exemplo, de IA, né, a velocidade de resposta, também, de novo, talvez não fosse possível, alguém já tivesse pensado nisso há 10 anos atrás, mas não era possível ainda fazer naquele momento. Então, tem um avanço de várias frentes que estão acontecendo, muito interessante. Total. E eu acho que passa muito também por um cliente que, como você comentou, bom, a gente acho que começou esse processo do digital com a informação, a comunicação, e hoje pra gente acho que é um pouco inconcebível a gente não ter a experiência que a gente tem, por exemplo, numa rede social, no aplicativo de mensagem, no aplicativo de banco também, né? O próprio cliente, ele exige essa agilidade, uma coisa simples de usar, que seja intuitiva. Acho que não tem muito como fugir também nessa demanda, né, das pessoas. Não, sem dúvida, João, mas tem uma questão muito relevante aqui. Claro que nesse momento tem um monte de gente do sistema bancário imaginando como é que eu posso tornar a tua experiência mais agradável, a experiência do cliente. Mas tem um fator que a gente precisa lidar do outro lado, infelizmente, né, que são a engenharia social, as tentativas de fraude, roubo de celular. São questões que, do dia a dia, infelizmente, a gente vive num ambiente de violência urbana e de insegurança urbana, que infelizmente a gente também tem que lidar. Então, o que a gente costuma dizer que a conveniência, ela não é a conveniência do uso de um aplicativo, nem sempre ela é a melhor amiga da segurança. Então, a gente tem que, infelizmente, a gente tem que botar camadas de segurança adicional para esse, que é para a própria proteção do consumidor. Sim, aquela fricção, né, que falam. Não chega a ser assim, a fricção me dá quando você menciona a fricção, uma coisa ruim, né? Me dá uma ideia de uma coisa ruim, de uma coisa que eu poderia tirar da frente. A fricção, eu diria, é quase que uma ineficiência do processo, da experiência do cliente. Mas aqui não, aqui são camadas de segurança conscientes que tem que estar lá, para poder garantir a transação, né? Ninguém gosta de ter fazer uma transação bancária e você tem que colocar o token, carregar o token lá na transação, é um passo a mais, mas é para a segurança do próprio consumidor. Eu acho que o sistema bancário preza muito por essa segurança, que é para justamente não perder a credibilidade, né? O sistema bancário, a base do sistema bancário é você ter confiança na sua instituição financeira. Até porque é o dinheiro das pessoas. É o dinheiro das pessoas. Então você tem que ter confiança, tem que ter segurança, tem que ter conforto. E aí você tem que botar algumas camadas, porque hoje realmente, todos os dias, a gente é abordado aqui por tentativas de meu telefone, aqui todo dia eu recebo ligação de tentativas de fraude, essas coisas todas. Então, infelizmente, essas coisas acontecem, né? E o sistema bancário está muito bem preparado. Tem um monte de gente pensando como é que eu posso melhorar a vida do cliente, mas sem descuidar da segurança. É um fator relevante. Não, com certeza. E, Leandro, partindo para uma outra parte da nossa conversa, eu ia te perguntar exatamente da tokenização, né, que você comentou. Eu acho que, bom, eu cubro essa área de blockchain, cripto tokenização já tem uns 2 anos e meio, mas eu acho que da metade do ano passado para cá a gente tem falado muito mais de tokenização e dos potenciais, a gente vê mais projetos saindo. Hoje, para você, como que você enxerga, né, a tokenização? E emendar uma perguntinha rápida em cima disso, eu já vi gente falando que tudo vai ser tokenizado. Você acha que tudo vai ser tokenizado? Porra, eu não quero passar vergonha, porque esses podcasts ficam gravados, daqui a 10 anos a gente vai ouvir de Alguém novo. Vai pegar um corte. Pega um corte, tudo vai ser tokenizado e não acontece. Vou passar vergonha. É difícil dizer se vai ser tudo tokenizado, mas eu acho que tem alguns bons potenciais aqui. A BBC mesmo, a gente lá na BBC, nós fizemos um consórcio, nós estamos atuando hoje na segunda fase, atuamos na primeira e segunda fase do Drex, lá embaixo do guarda-chuva lá do sandbox criado pelo Banco Central, e foi muito exitoso. Os testes que nós fizemos, não só do ponto de vista do Drex, que era a conectividade desse ambiente com a tokenização da moeda, do real em si, que é um processo, isso estava sendo conduzido, mas nós aprendemos muito e criamos uma infraestrutura. Na verdade, foi um consórcio com 19 instituições financeiras. Eu lembro, que acho que era o maior consórcio, era o maior, né, ainda é o maior consórcio, que nós fizemos lá a tokenização das CCBs, das cédulas de crédito bancário.
esse é um iniciozinho de uma grande jornada. Claro que está pronto lá, já tá rodando a CCB, a hora que quiser a gente põe aquele negócio no ar. Mas ele demonstra o potencial que pode ser esse negócio. Então, e estamos falando de um primeiro caso de uso. CCB. Para que serve CCB? CCB tokenizada. Bom, você pode vender aquele negócio, você pode securitizar, você pode botar num fundo. Você tem tanta aplicabilidade para aquilo ali. E estamos falando de um caso de uso, que foi o que a BBC escolheu para aquele sandbox, para esses primeiros testes, né? Eu acho que tem outras oportunidades. Outro dia eu vi uma notícia que um banco já fez venda de imóveis utilizando a tokenização. Acho que foi a Caixa, se eu não me engano. Exatamente. Então você tem outras aplicabilidades. Claro que isso vai ter que conviver ou vai ter que, em algum momento, a gente está num ambiente de teste e a tecnologia se prova viável, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista econômico-financeiro. Sim. Mas tem que ver como é que isso vai funcionar à luz da regulação brasileira. E eu não estou falando de regulação de Banco Central, tá? Estou falando de lei mesmo. Sim. Então, como é que funciona isso aqui perante o registro do imóvel junto a um cartório? Como é que eu dou legalidade para aquele E leis que foram feitas muito antes da gente imaginar que isso poderia existir. Tem leis da década de 60 ainda, que, enfim, como é que faz isso, né? Então, acho que vai ter um processo aqui de avançar na frente de tokenização, que já se provou que é viável, dá para fazer. Tem algumas questões ainda técnicas que precisam ser resolvidas, mas vai se encontrar uma solução. Mas eu acho que o grande desafio é como é que eu dou legalidade, sob o ponto de vista legal, né, segurança jurídica para fazer uma transação de uma compra e venda de um imóvel utilizando o token, e eu não vou ser questionado depois, o vendedor ou o comprador não vai ser questionado depois por aquela transação. Então, esse é o ambiente que a gente precisa agora endereçar. E enquanto não tiver isso, é claro que as instituições financeiras também não vão entrar de cabeça, porque, como você falou, tem essa preocupação com a segurança, né? Claro, sem dúvida. Você já imaginou o que é? Você pega, um questionamento... Porque a gente pensa em questionamento jurídico, né, aqui em São Paulo, mas pode acontecer também num outro município, no interior do Brasil lá, você tem que explicar numa comarca de primeiro grau o que é uma tokenização e por que aquilo é legal. E você não tem uma base legal, que você tem uma base legal analógica, né, com o registro geral de imóveis, aquelas coisas todas. Isso vale para compra e venda de bens, vale para, enfim, bens duráveis, vale para transações comerciais. Você tem muita coisa que você pode fazer. Mas vai ter uma discussão aqui do ponto de vista legal, como é que a gente traz segurança? Porque senão é isso que você falou, ninguém vai entrar de cabeça num ambiente que você tem uma certa insegurança jurídica, você não sabe exatamente como é que o judiciário vai decidir. E você não vai criar um problema, resolve um problema, mas cria outro. Né? Aí não adianta muito fazer o processo. Não adianta muita coisa, né? E eu ia te perguntar, inclusive, né, essa questão da tokenização e do Drex. O Drex, ele é um projeto bastante interessante, né? Porque eu lembro que lá no início o Banco Central, ele anunciava o Drex como a versão digital do real, e hoje acho que a gente já está com um projeto bem maior, né? Inclusive, acho que um último evento que eu acompanhei do Fábio Araújo, que está coordenando isso lá do Drex, ele falou de uma infraestrutura nova para o mercado financeiro, né? Quais que são as expectativas de vocês em relação ao Drex? Vocês têm acompanhado desde o início, né, do piloto. Como tem sido ver essa evolução também, né? João, bem interessante esse ponto. E eu tenho visto muitos artigos. Acho que aproveitar até que a gente está com os espectadores aqui. É importante a gente entender o que é o Drex. Né? Vamos dar um passo atrás, o que é o Drex no Brasil. E eu vejo, às vezes, alguns artigos colocando alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Né? Em algum momento, até diminuiu, mais recentemente até diminuiu um pouco isso. Mas logo lá no início falava-se que era quem ia ser o detentor do depósito, você ia ter um depósito junto ao Banco Central, aconteceu uma desintermediação financeira, eram cenários catastróficos. Eu acho até que tiveram alguns países que fizeram isso e que
e que, by the way, deram errado, né? O processo deu errado. Mas o caso do Brasil foi um caso muito bem pensado. Acho que o Fábio pensou, não só o Fábio, obviamente toda a equipe do Banco Central, e eu acho que precisa deixar muito claro o que é o Drex, né? O Drex, para efeito, obviamente que na questão na camada de liquidação e compensação dos bancos, é uma camada que o consumidor não vê em geral, que é lá no SPB, lá na camada. Eu não vou entrar nesse detalhe, isso vai ter utilização lá da tokenização, é um outro processo. Mas na camada do cliente propriamente dito, que é o que importa, né? É o Leandro, é o João. Sim. O que está se propondo no Drex é que o teu depósito bancário junto a uma instituição financeira possa ser tokenizado. Então, você tem lá um depósito numa instituição A qualquer, o depósito ele continua sendo depósito, ele não mudou nada, o depósito está lá. Né? O que você passa a ter é um token que representa aquele depósito. E aquele depósito, então, aquele dinheiro que está lá depositado junto à instituição financeira, ela continua sob a guarda da instituição financeira e ela continua obedecendo todas as regras de liquidação, de compensação, de uso do dinheiro, as questões de compulsório, as questões de depósito à vista. Aquilo lá é um depósito à vista, só que você tem um token que representa o depósito à vista. Não muda nada além disso. Então, isso é importante porque para não confundir e achar que você vai passar a ter uma conta no Banco Central, vi alguns artigos falando disso, então é muito simples. E você, de posse desse token, você pode usar esse token para comprar um produto numa instituição financeira B qualquer, ou para depositar na sua instituição financeira B, ou para fazer uma transação comercial. Usar como garantia no empréstimo. Usar a garantia com algum empréstimo, fracionar aquele token. Você pode ter todas as características de um token que representa aquele depósito. Mas no final do dia, João, o depósito continua sendo um depósito bancário, não mudou nada. Até porque se não for, o próprio token não tem valor, né? Senão o token não tem valor, exatamente. Né? E aí você começa a ter milhões de especulações em cima desse negócio. Isso é importante a gente pontuar. Sim. Mas eu imagino também, para quem está assistindo a gente, acho que ouve tudo isso e fala, ok, legal, mas na ponta, no fim do dia, o que eu ganho com isso? Né? Acho que essa é a interrogação. É claro que a gente ainda está no início do projeto, né? A gente não consegue prever qual vai ser o produto final, assim como a gente não prevê que o Pix ia virar o que virou, né? Exatamente. Mas hoje, o que você imagina, assim, que pode chegar de benefício, né, para a ponta? O João, eu vou voltar lá na década de 90, né, quando começou a internet. E eu lembro que já trabalhava em sistema financeiro e as primeiras páginas de internet era uma página. Você entrava na página, né? Tinha lá um monte de coisa escrita, falando bem da instituição. Não só da instituição financeira, mas em outros setores também, todos os setores, tinha uma página. Tanto que chamava de página. Porque você a gente manteve isso até hoje, né? Mantivemos até página, por quê? Porque você só lê, você não faz nada com aquilo. E eu me perguntava ainda na década de 90, eu falava assim, mas para que serve esse troço? Não está tendo muita utilidade, né? Para que eu vou entrar lá para saber, né, como é que funciona a empresa A, B ou C? Me interessa esse negócio. Claro que você, como fonte de pesquisa, num primeiro momento melhorou muito. Mas o sistema bancário, eu mesmo me questionava. Nossa, mas para que serve esse troço? E as coisas foram evoluindo, né? Eu acho que aqui, tanto no Drex, quanto principalmente na tokenização, esse é uma jornada, é um processo que vai acontecer. A gente já sabe que tem algumas características que são muito positivas. Né? A questão do fracionamento, a questão da garantia, a entrega mediante, entrega mediante o cumprimento de um contrato. Agora, dizer com precisão, de novo, eu não quero passar vergonha daqui a 10 anos, tentar afirmar com precisão aqui onde é que vai ser utilizado. Mas algumas características mostram já um enorme potencial para frente, que já dariam... E, de novo, acho que avançou-se muito aqui nos últimos 2 anos e tem algumas coisas que já dariam para fazer. Por que ele não faz ainda? Ainda tem algumas questões de técnicas que precisam ser resolvidas lá. No caso do Drex, não precisam ser endereçadas. Tem a questão o princípio de um blockchain de tokenização é a informação compartilhada, mas você tem a questão do sigilo bancário, então que precisa ser resolvido. Tem que ser endereçado aqui, mas tem muita gente trabalhando em várias frentes, várias pesquisas para tentar encontrar uma solução. E demonstra que tem potencial. Já daria para fazer hoje. Mas ainda tem uma certa insegurança. Claro. Mas assim,
eu diria no final do dia, João, acho que pouquíssimos anos a gente já vai estar vendo aplicabilidade na vida prática. E a primeira solução que surgir, a primeira coisa que for levada ao cliente, a única coisa que eu posso ter certeza é que não será a última. Vai ser um processo. Primeiro começa com um produto, um negocinho pequeno, e depois vai ganhando corpo, vai desenvolvendo, faz parte da jornada, entre acertos e erros, mas vai fazer parte da jornada. E eu tenho quase segurança de que isso pode representar, sim, uma transformação da infraestrutura do sistema bancário. Eu acho que ele vai ser um novo salto tecnológico em termos de em termos de infraestrutura, tornando mais ágil, mais eficiente e principalmente mais barato, e isso reverte para o consumidor. Né? Perfeito. E ao mesmo tempo, né, você acha que talvez o sucesso do Pix deixa um pouco injusta a comparação com os irmãos dele, né? Porque tem o Banco Central fala desse tripé, né? Que é o Pix, o Open Finance e o Drex. E o Pix bom, a gente já falou, né? Realmente é um sucesso muito grande, enfim. E aí sempre fica a comparação. O Open Finance não tá avançando na mesma escala que o Pix. O Drex não tá indo tão rápido quanto o Pix. Você acha que tem essa comparação talvez um pouco injusta? Ela não é muito justa mesmo, não. É tipo seu primo que faz medicina e aí você não fez? Não, eu não diria nem isso. Porque teve um sucesso muito grande, a gente fica com uma expectativa muito alta, a gente tem uma ansiedade. Eu sofro de ansiedade enormemente, mas eu acho que tem sim uma expectativa grande que a gente pudesse repetir. Todos nós gostaríamos que tivesse aqueles números astronômicos para mostrar. Mas eu só faria uma consideração aqui. Eu acho que o Drex, sem dúvida nenhuma, sucesso. O Pix é um sucesso absoluto. Falamos aqui mais cedo, alavancou muito mais rápido do que a gente podia imaginar. Mas eu faria uma menção honrosa aqui ao Open Finance. Eu acho que o Open Finance... Acho que a gente fala muito pouco, né, do Open Finance. O Open Finance ainda é uma coisa que ela não é... Ela é, eu diria, mais discreta, eu diria. É uma evolução que você não é tão perceptível. Porque, diferentemente do Pix, o Pix você faz uma transação. Eu estou te mandando, é muito tangível aquilo ali. No Open Finance, ele não diria, talvez não seja tão tangível, talvez o consumidor não consiga ainda perceber, mas está acontecendo uma revolução aqui abaixo da linha, que eu costumo dizer que abaixo da linha do radar, já são quase 60 milhões de consentimentos. Sim, é um negócio muito significativo. 60 milhões de consentimentos, eu diria, pelo menos, acho que 3 vezes ou mais do que foi no Reino Unido, que é precursor do... A hora que você citou do Reino Unido, até depois, o Brasil já superou, né? E muito o Reino Unido. Muito, em 3 vezes. Claro que em termos de habitantes, e população economicamente ativa, é muito menor, mas a penetração aqui no Brasil foi um negócio surreal também, quase 60 milhões de consentimentos já ativos hoje, pra você ter uma ideia, se eu não me engano, são 4 bilhões de chamadas de API por semana. É um número eu acho que talvez falte até o banco falar, olha, esse produto que você está recebendo com essa vantagem aqui é por causa do Open Finance, né? Talvez mostrar essa ligação. Esse é um processo que está acontecendo. Começa a acontecer. Eu acho que ainda tem muito desafio técnico para ser melhorado. E, de novo, tecnologia é isso, né? Você lança, você não é o estado da arte, mas você põe na rua assim mesmo, e depois você vai fazendo versionamentos e melhorias. Tem oportunidade de melhoria para tudo quanto é lado. Sim. Eu acho que lá que a nova estrutura do Open Finance tem enormes oportunidades aqui melhorar. Aliás, hoje tem um artigo grande no jornal falando daqui para frente. Legal. Mas o Open Finance eu faria uma menção honrosa que eu acho que, na minha opinião, eu acho que já pegou. E o Drex, por último, obviamente a gente tem uma enorme expectativa, Drex, tokenização, mas é importante lembrar que a gente ainda não está na rua, não estamos com o produto na rua ainda, né? Então, tem uma enorme expectativa. Não acho, assim, só para também alinhar expectativas, né? Também não acho que vão ser os números astronômicos que foi o Pix ou o Open Finance. Porque são objetivos diferentes. São objetivos diferentes. Eu acho que é uma tecnologia muito diferente, que usa tokenização, que é o precursor. Então, vai entrar com uma certa cautela, vai entrar com mais cautela do que foi o Open Finance ou do que foi o Pix. Eu acho que é um momento aqui um pouco mais de cautela, mas vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma.
E eu queria até aproveitar para fazer a pergunta do nosso patrocinador, que é a Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual, e que é sobre esse mundo cripto, né? Porque tokenização, blockchain, cripto. Como você tem visto acho que muito essa expansão do mercado cripto, não só aqui no Brasil, mas no mundo, e a gente vê, inclusive, muitos bancos passando a oferecer também, né? Investimentos em cripto. Então, como que você tem observado essa evolução? O que você está esperando agora para esse futuro, né, do setor? Olha, eu acho que já é uma realidade, né, João? Uhum. Você olha os números de busca, enfim, o consumidor já está demandando por esse tipo de ativo. O meu único posicionamento é que, obviamente, ao fazer uma transação de cripto, eu acho que tem alguns cuidados que o consumidor precisa tomar, né? Eu acho que o mais importante é buscar uma exchange, ou buscar uma instituição financeira de credibilidade, de respeito. Não é nada diferente de você estar fazendo um depósito bancário, então você precisa buscar alguém que tenha a sua confiança, que tenha, né, que você possa, enfim, possa fazer a sua transação com o máximo de segurança possível. Esse acho que é o primeiro grande mensagem aqui para os espectadores, né? O segundo grande fator, eu acho que o nosso posicionamento, isso já está acontecendo de alguma forma, é o que a gente chama aqui de segregação patrimonial. O dinheiro do consumidor não pode se misturar com o dinheiro da empresa, né, da empresa em si. Essa segregação patrimonial é fundamental para que não ocorra nenhum processo da empresa se misturar com o dinheiro que é do consumidor. Mais um motivo para você procurar fazer suas transações com instituições da sua confiança, que você tenha, enfim, que tenha reputação e que tenha a sua confiança. E o terceiro ponto, que eu acho que também é super importante, né, acho que é uma realidade do consumidor, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, mas que esse consumidor tem a informação correta. Sim. Né? Ele precisa saber que ele está comprando um ativo volátil, né? Não tem nenhum problema se ele souber que ele está comprando um ativo de alta volatilidade, em que ele pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder o seu principal, pode perder parte do seu principal, uma desvalorização. Essas variações de curto prazo, essas variações de curto prazo, aí você pode precisar do dinheiro, ter que resgatar, realizando prejuízo. Então, acho que esse assessoramento, assessoramento e essa informação, o cliente precisa estar completamente consciente dos riscos que ele está assumindo. Claro que a recompensa, ele está ali buscando uma recompensa grande, né, no final do dia, mas se ele estiver ciente, absolutamente ciente do risco, né, nenhum problema. Ele vai buscar um ativo de risco da mesma forma que ele poderia estar comprando dólar, sei lá, ele pode estar comprando outro ativo de risco qualquer, que pode flutuar, subir ou descer, mas só precisa estar consciente disso, não achar que está botando num ativo que sempre vai ganhar dinheiro. Aliás, isso não existe, né? Botar num ativo que sempre só ganha. Né? Se existisse, todo mundo já teria ido para ele, né? Com certeza. E eu ia até aproveitar para te perguntar, a gente estava falando de Drex, dessa evolução de tokenização, e a gente tinha comentado lá no início do podcast daquele problema de contratação de gente de desenvolvimento, né, que os bancos tiveram. Você acha que a gente também pode ter talvez uma explosão de demanda para gente que entenda de blockchain, cripto, tokenização? Obviamente, acho que não na mesma escala, né? Mas talvez com essa nova demanda também dos bancos, porque eu vejo, por exemplo, quando eu comecei cobrindo essa área, praticamente nenhum banco tinha área de digital assets. Hoje em dia todos têm, né? Como tem sido essa evolução? Olha, acho que melhorou muito e tem algumas escolas que têm. Eu tenho visto alguns cursos e universidade, até mesmo universidade, fazendo seus cursos de preparação. O problema todo, João, é a velocidade com que isso ocorre. Né? Então, quando você demora, em média, você pega uma linguagem nova, a própria linguagem lá que foi, agora me esqueci o nome, mas enfim, a linguagem foi utilizada lá pelo Banco Central lá no Drex. Para você formar E era engraçado porque até pouco tempo atrás, às vezes eu ia num fórum desse e perguntava quem conhece da linguagem tal. Aí um ou dois caras levantavam a mão. Já saia com proposta de emprego. Já saia com proposta de emprego. Eu botava a mão na cabeça e falava, nossa, isso aqui vai ser um problema. E a questão toda é que,
obviamente que eu falei da questão do Rex, que é uma linguagem que vai ficar mais perene, etc, etc, mas no geral, para você formar uma pessoa dessa, você demora 2, 3 anos. Sim. Quando você forma, você já tem uma nova linguagem. Já tem que aprender a nova. Exatamente. Há 3 anos atrás, você fala agora de Python, né? Aliás, já outras tecnologias já estão surgindo, mas há 3 anos atrás era uma coisa meio nova ali, sim. Enfim. Então, isso é uma aceleração da tecnologia, mas não tem como mudar. A gente não adianta ser contra. Sim. Você tem que ser rápido, não adianta ser contrário a isso, porque não tem jeito. Você demora 2, 3 anos para formar um cara novo numa determinada tecnologia, uma determinada linguagem, e quando ele fica pronto já tem uma outra surgindo. Então, é um processo de atualização que não vai terminar nunca. Aliás, eu acho até que pode ser que acelere, né? Sim, e eu acho que o cuidado que talvez os bancos, não só os bancos, enfim, muitos outros setores têm que ter, é evitar que isso não vire um gargalo, né, para eles no processo de inovação. Sem dúvida. Hoje um profissional desse é disputado a tapa. E aí já vem coisas novas, como IA. Né? E disputado a tapa até internacionalmente, né? Não, direto. Eu tenho vários casos. Eu tenho casos de família de um sobrinho meu trabalha em Portugal, na Europa estão buscando brasileiros aqui. Né? Então, essa é uma demanda global que está acontecendo em todo lugar. E uma velocidade brutal nesse processo. Agora, como eu falei, também não dá para ser contra, né? Tá aí. E vem coisa nova. Eu acho que a IA acabamos falando um pouco aqui nesse podcast sobre IA, mas eu acho que IA também é um outro passo significativo, independentemente de tokenização, de tudo. A IA vai correr meio como em paralelo a todas essas tecnologias aqui que estão surgindo. Já está fazendo parte, os bancos brasileiros já estão usando IA, mas eu diria a IA avançará muito mais, né? A ponto de hoje você ainda tem, eu diria, muitas iniciativas ainda estão usando a inteligência artificial como suporte a uma interação humana. Sim. Então, o João está falando lá com o seu call center, ou está falando com o seu ou está falando com o seu aplicativo, e a IA está ali apoiando e dando um certo apoio ali ao processo de venda, ao processo de consultoria ou de suporte. Vai chegar um momento que essa IA vai interagir diretamente com o João. Sim. E o pior, você não vai perceber. Provavelmente você não vai nem perceber que isso está acontecendo. Então, por quê? Porque as linguagens, né, as tecnologias mais avançadas, capacidade de processamento, a próprio aprendizado da máquina, então isso vai se tornar a realidade do nosso dia a dia. E, de novo, não tem como ser diferente. E só uma pergunta rapidinha antes da minha última pergunta. Os ganhos assim que você vê é de velocidade, escala até a coisa da personalização, né, que acho que tem sido muito falado também pelos bancos. Eu acredito muito na personalização, né? Hoje você ainda tem processo de analytics, processos de máquina, mas você ainda trata muito no formato estatístico, é o que historicamente, né, o histórico tratamento de grandes bases de dados, a propensão ao consumo, propensão a crédito, propensão... Você acaba lidando ali de um modelo, utilizando modelagens estatísticas, etc. A IA vai permitir até que você possa pensar numa hiperpersonalização de um indivíduo, em pensar baseado no teu comportamento, pensar em coisas que você nem sabe ainda, né? E aí é legal combinar IA com o Open Finance, né? Nossa, que a gente estava falando. Como eu falei antes, o Open Finance hoje está chegando a quase 4 bilhões de chamadas por semana, são 16 bilhões de chamadas por mês. É um volume de dados massivo, assim. Humanamente impossível, né, de lidar com impossível, porque você tratar esses dados, mesmo porque se você faz uma extração vamos imaginar, você autorizou lá a tua instituição financeira ver o teu extrato bancário ou outra instituição. O tempo que você vai demorar para alguém fazer uma análise do teu comportamento financeiro
já caducou, porque enquanto eu estou fazendo a análise, hoje, ao longo do dia, você já pode fez... ter mudado o já hábito, mudou o né? teu hábito, você já fez uma transação fora do teu padrão, o que isso significa? Isso pode ter uma implicação grande. Então, isso vai se tornar humanamente impossível através de tratamentos de estatísticos, porque você precisa fazer algoritmos, precisa melhorar. Então, a IA vai facilitar muito a conexão disso. No final do dia, eu acho que essas coisas todas acabam convergindo. O Open Finance com IA, com a tokenização, com transferências bancárias. Então, isso tudo acaba se conectando e essas tecnologias acabam... E para você, para o usuário final, vai ser absolutamente transparente. Você está usando o aplicativo do seu banco e ele está te oferecendo coisas que talvez você não tenha nem pensado. Sim, e acho que converge muito com a minha última pergunta que eu ia te fazer. Infelizmente, que é uma conversa muito boa. Nossa, conversa ótima. Mas que é o que a gente pode esperar desse banco do futuro, assim? É claro que futurologia é sempre difícil. Nossa, também não quero, você quer me não fazer quero fazer o corte. Fazer passar vergonha. Mas assim, essas tendências, né, que vocês têm observado, você já apontou várias aqui. Para onde você acha que o setor bancário está caminhando, né? Para esse futuro e de curto prazo também? Daqui a 10, 20 anos a gente não tem a menor ideia. Não, é difícil dizer. Eu sempre gosto de fazer, apesar de ser um entusiasta de inovação e tudo isso, eu prefiro pensar o que vai acontecer nos próximos 6 meses, que já está ótimo. Já é difícil, se eu chegar perto, já está ótimo. Sim. Né? Mas eu acho que, João, eu acho que essas tecnologias vão facilitar muito algumas áreas de negócio que são muito difíceis. Hoje, no Brasil, ainda é muito complexo de você atender. Né? Então, eu sempre dou o exemplo por exemplo, o PJ, mercado de PJ, né? de pequenas e de empresas. Você tem as grandes empresas, grandes corporações, que você tem uma análise detalhada da informação, você tem os balanços publicados, você tem o comportamento, você tem um acompanhamento muito próximo, né? Mas você também tem um MEI, que é um PJ muito pequeno, que precisa de crédito e que é muito mais difícil você analisar. Por questões de falta de informação, você não tem uma informação adequada, falta dado. Então, como é que aquele MEI quanto é que ele faturou nos últimos 6 meses? Como é que ele se comportou? Como é que está o comportamento de gastos dele? Né? Como é que está indo? Então, eu acho que o mercado brasileiro ainda tem algumas áreas que tem enorme oportunidade ainda de melhoria. Eu falei aqui de PJ, de pequeno porte, né, de pequenas e médias empresas. MEI, acho que talvez seja num segundo momento, mas se eu pensar já em pequenas e médias empresas, já seria um ganho enorme. Sim, já é um mercado muito grande. Né? Já é um mercado muito grande e é o mercado que move o Brasil. Né? É o que o que move a economia, enfim. A mesma coisa se eu mover para a pessoa física, você tem alguns mercados, o mercado que é o não CLT, o mercado de autônomo, que no Brasil são quase 30 milhões de pessoas, as pessoas consomem, têm renda. Sim. A dificuldade é você ter a informação dessas pessoas. Né? Você pega um motorista de aplicativo, por exemplo, que é típico, você tem um cara que ganha 5 mil reais e tem um cara que ganha 1.000. Como é que você separa um do outro? Como é que você consegue gerenciar essas informações? Então, a informação no Brasil ainda tem áreas de melhorar. O Open Finance vem um pouco para isso, mas também tem a questão da IA, da hiperpersonalização, o momento de oferecer o produto certo na hora certa, analisar esses comportamentos, analisar até os riscos de fraude, analisar todos esses processos. Eu acho que são oportunidades incríveis que tem para o sistema financeiro. Perfeito. Leandro, queria agradecer demais a conversa. Passou rápido o tempo, né? Foi uma conversa excelente, já está convidado aqui para vir outras vezes no podcast. Muito obrigado. Vai ser um prazer enorme, João. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos lá sempre que se precisar. Pode deixar, a gente deu a mão e a gente puxa o braço inteiro. Combinado. Um forte abraço. E queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nesse episódio, lembrando que é um podcast patrocinado pela Senior Sistemas, o Sicredi e a Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio em que a gente fala tudo sobre o futuro do dinheiro. Até mais!